Esta noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite aos amigos e irmãos que nos acompanham neste canal, nosso trabalho missionário. Para mim é uma honra tê-los no nosso trabalho, acompanhando nosso trabalho missionário, nos apoiando de alguma forma. Nesta oportunidade, meus amados irmãos e amigos, eu quero trazer aqui uma palavra de esclarecimento e, ao mesmo tempo, eu quero fazer aqui algumas citações, trazendo aqui um assunto que ele é um tanto polêmico, mas eu quero esclarecer para os amados a verdadeira realidade com base na palavra de Deus. A gente que anda nas ruas, meus queridos, fazendo esse trabalho, nós encaramos algumas situações e muitas vezes nos deixa até um tanto que chocado com o que vemos ou com as necessidades dos demais que passam por nós, como também com fatos que acontecem no dia a dia nas ruas. Então é por isso que eu quero falar um pouco hoje sobre finanças, para que nós entendamos uma boa parte da obra de Deus. Por que quero falar sobre finanças? Porque sem finanças, irmão, nós não podemos nos mover de forma alguma, dependemos sim de finanças. E eu estava sábado na rua pregando, e já era praticamente quase meio-dia, quando chegou um senhor já de uma idade um pouco avançada, um pouco fadigado, e me pedindo uma ajuda, porque segundo ele, até aquela hora do dia, ainda não tinha colocado nada no seu estômago. E a gente muitas vezes, nós dividimos do pouco que temos, é claro, e assim, às vezes queremos fazer mais, digamos, mas são muitas coisas que nós temos a agir, muitas despesas, compra de equipamentos para o trabalho, despesas de viagem, enfim, muita coisa. Bíblia que doamos, folhetos que imprimimos e assim vai. Então, muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas com um pouco mais e se torna um pouco difícil ou pesado para uma só pessoa. As Bíblias, por enquanto, eu não estou carregando as Bíblias por causa do peso. É muito peso para andar na mochila, no meio de pessoas, de muita gente, tripé na mão. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, que realmente ela deseja, então agora eu faço de tal forma, eu agendo com ele para pegar a Bíblia na outra semana. E assim eu levo a Bíblia um outro dia já direcionada àquela pessoa que, se é que ela aceitou Jesus ou deseja ler a palavra de Deus. Muito bem. Então, aquele senhor até aquela hora não tinha colocado nada no estômago. E eu cooperei com ele pela misericórdia de Deus. E depois que eu tinha feito todo o trabalho, eu estava lá na frente, onde os irmãos Barbas pregam, e ali um rapaz me fez uma indagação, digamos assim. Ele, quando se certificou de que eu era um missionário de rua, então ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu cobrava quando pregava nas ruas, se eu pedia dinheiro às pessoas. E eu falei para ele que não, eu não pedia dinheiro, porque não tem lógica eu ir para as ruas pregar a palavra de Deus e pedir dinheiro. Então, ele disse, não, mas é certo, você pode pedir dinheiro. Eu falei, não posso pedir dinheiro. Então, o que eu quero mostrar aqui, irmãos, é a diferença entre pedir dinheiro e se doar uma oferta. Nós sabemos que quando nós saímos a fazer a obra de Deus no meio desta terra, as despesas são altas, mas assim, eu nunca cheguei em uma igreja, irmão, para pregar, ou em uma rua,
uma praça para pregar, que alguém me colocasse alguma coisa na minha mão ou no meu bolso. Então, até aqui está assim. Então, nesta viagem que eu fiz agora, eu estive na casa de um irmão, e esse irmão me deu uma oferta. E essa oferta eu pus de gasolina para fazer a obra do Senhor. E o resultado é este. Então, as igrejas, elas têm suas ocupações e elas não se preocupam, digamos, em tirar uma oferta para ajudar um missionário itinerante, mesmo vendo você fadigado de rua em rua, de feira em feira, de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, mas não há essa preocupação. E nos irmãos também tampouco, né? Então, o que estou fazendo aqui não é uma reclamação, é simplesmente esclarecendo as dificuldades do trabalho missionário. E às vezes nós chegamos em algum trabalho, em alguma igreja, e vemos quando chegam alguns irmãos que faz parte dos Gideões missionários e chegam ali para buscar uma oferta, e naquela noite, naquele culto é tirada uma oferta, a oferta da igreja é especialmente para aquele grupo de irmãos. E às vezes você fica imaginando, hoje nós vamos ouvir aqui uma boa palavra de missão, é um culto de missão, e aqui estão os missionários do Gideão de última hora, e infelizmente, irmão, no final de contas, não existe uma mensagem, o culto fica sem pregação, porque cada um que passa por ali, um diz que é coordenador de setor tal dos Gideões, outro diz que é presidente dos Gideões de estado tal, outro diz que é superintendente de tal situação daquele grupo de Gideões, e afinal de contas, e a palavra de Deus, onde fica? E eu, de verdade, eu falo para os irmãos que eu nunca vi, até hoje, 30 anos de Assembleia de Deus, eu nunca vi pregação dos Gideões, grupo algum, pregando nas ruas, nas praças, a não ser os missionários de rua, os missionários itinerantes. Mas, na verdade, eu digo para os irmãos, visão nenhuma há para esse povo. Eu não estou falando aqui de honra, não, de honrarias, não. Eu estou falando aqui de preocupação com um trabalho que ele é efetivo. Geralmente, as pessoas podem ver no nosso trabalho e os demais no YouTube, irmãos que estão suando a camisa nas ruas para fazer a obra de Deus, de cara a cara com os pecadores, assim ouvindo da boca deles a necessidade, o aperto, a fome, o frio, a nudez. Então isso aperta muito o nosso coração. O que acontece, irmãos? Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando aquele rapaz perguntou para mim se eu pedia dinheiro, eu falei, não, eu não pedia dinheiro, porque eu não estava na rua para pedir dinheiro, eu estava ali para pregar a palavra de Deus. E algo ficou roendo meu coração, condoendo meu coração, digamos assim. E eu cheguei em casa, fiquei meditando, falei, por que esse rapaz falou isso? Mas eu vendo as necessidades nas ruas, em todo um contorno nosso, porque eu também coopero com alguns missionários de rua, pela misericórdia de Deus, além de necessitar de cooperação, também coopero, porque afinal de contas somos um povo. Então o que eu fiz? Eu fui orar a Deus, e Deus me deu uma revelação, e com base nessa revelação que Deus me deu, eu sei que ninguém deve estar pedindo dinheiro, porque os que pedem dinheiro, irmão, eles estipulam uma quantia, um valor. E os que fazem as pessoas fazerem voto, forçam as pessoas a fazerem voto, eles querem receber o voto adiantado. E na Bíblia, o voto, geralmente, a gente nunca viu voto com dinheiro. O voto que incluía dízimo era o voto de Jacó. O voto de Ana foi de entregar o filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E Jefté lá em Juízes, capítulo 11, versículo 30.
O voto de Jefté era quando ele voltasse em paz da guerra. Então ele doava ao Senhor aquilo que saindo da sua porta. No caso, saiu a sua filha. E os votos eram assim. Então os votos hoje que as igrejas fazem para arrancar dinheiro do povo é o contrário. Eles querem pegar primeiro e prometendo algo que Deus não está prometendo. Então vamos lá. Oferta, nessa realidade a oferta, se pedir uma oferta não é pecados. Então, pedir dinheiro sim, é quando se estipula uma quantidade. Venha 7.000 pessoas trazendo R$1.000, venha 1.000 pessoas trazendo R$100. Pessoas que vai para as igrejas pregar e começa a pedir valores, né? Eu não quero entrar nesse assunto porque ele é até chato, na verdade. É desconfortável falar de tal situação. Mas a oferta não, irmão. Jesus ele estava no templo, Lucas capítulo 21, verso 1, e ele estava observando como era que as pessoas ofertavam. Aquela viúva entregou o pouco e o tudo que ela tinha. Isso não quer dizer que alguém entregue tudo que tem, mas que entregue com amor, com fé. Precisa ter fé para fazer isto. Então o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, neste dia, é que no meu canal, agora eu vou colocar um Pix. Por que, irmão Chagas, vai colocar um Pix? Por causa das necessidades que eu vejo na rua. E já houve época em que eu mesmo quis contribuir com alguém e não achava uma porta de entrada, porque não tinha um WhatsApp para me comunicar, não tinha um Pix para me depositar, para ajudar alguém. Mas eu agora tomei essa decisão orando a Deus, depois que Deus me deu uma revelação, e eu quero dizer para os irmãos que em todos os meus vídeos, inclusive neste aqui que estou a subir agora para o canal, eu vou colocar o número do Pix, porque se assim alguém sentir de Deus, ninguém é obrigado a nada, mas se sentir de Deus e cooperar com este trabalho, a porta vai estar aberta, vai poder fazer um Pix. Ah, mas eu sou uma pessoa que não sei mexer com Pix, não sei fazer transferência em Pix. Tem um filho, e você pode dizer, meu filho, coloque aí R$2, R$5 na conta aqui desse missionário, faça um Pix e eu vou lhe dar em dinheiro. Então não tem como, se a pessoa quiser ajudar, vai ter uma porta aberta agora para contribuir com esse trabalho, porque é muito necessário. Resultado, irmãos, de repente você diz, eu não tenho um filho comigo, pode ter um neto, meu neto, faça um Pix para mim, hoje todo mundo tem. E também, se não houver condição, não fique sentido ou perturbado com isso, não. Fique em paz, ora por nós. Aqui não tem valor estipulado. Digamos que alguém coloque no seu coração, se alguém colocar no seu coração pelo Espírito de Deus, de dizimar, dízimos de dízimos, não estou dizendo aqui que você deixe de dizimar na sua igreja, porque eu sou totalmente a favor do dízimo, inclusive sou eu também um dizimista na casa de Deus, né? Então, porque muitas pessoas dizem, o dízimo isso, o dízimo aquilo, não. Jesus, ele falou que ele não iria, ele não veio abolir a lei, mas veio a cumprir. Então, se ele veio a cumprir e o dízimo está na lei, então é claro que é correto e nós sabemos que é o dízimo para a manutenção da obra do Senhor. Senão, onde estaria as igrejas de Deus, se não houver o dízimo, né? O errado é estar arrancando dinheiro do povo, isso aí sim. Mas uma oferta voluntária, ela não é errado, não é pecado. Então, assim, meus irmãos, eu quero ler aqui para os irmãos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios 9, verso 6 em diante, alguns versículos. Diz: E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então,
É um trabalho voluntário. Aqueles que doar com alegria, sabendo que está em boas mãos, irmãos. É isso que eu quero assegurar para os irmãos. Se você vai doar R$2, saiba que está em boas mãos. R$2 com mais R$1 já se dá para se tomar uma garrafa d'água, uma garrafinha d'água gelada na rua são R$3. Ou você doar para alguém que está na rua. E de 2, de 1, da maneira que Deus, como diz aqui, propôs no seu coração. Se você sentir de Deus de dizimar pelo menos o dízimo dos dízimos, o seu dízimo você ganha R$1.000, vai dizimar 100. Então de 100 você tem direito a dizimar R$1 para cooperar com esse trabalho. Já seria uma bênção, irmão, porque nós não estamos querendo aqui granjear dinheiro, estamos querendo elevar mais e mais cada dia a obra de Deus, suprir um pouco do sofrimento daqueles que certamente não tem onde tomar um café, não tem onde almoçar, não tem onde dormir, e essas coisas pesam muito em nossos corações. Para um só é difícil, mas se nós se unirmos, nós podemos fazer sim. Então por aqui eu quero ficar agradecendo a todos a participação no trabalho, no canal. Digo para os irmãos que suplico as orações. Pode haver algum comentário contrário, alguma interpretação contrária sobre o que estou fazendo, mas aí Deus recompensará a cada um conforme o seu pensamento, seu coração, o seu desejo. Não quero tirar dinheiro de igreja alguma, não. Os irmãos continuam fazendo o seu trabalho na sua igreja, entregando o seu dízimo, mas se sentir de Deus de enviar aqui uma oferta, fizer um voto a Deus, para que Deus, assim cumprindo este voto, você entregue a bênção neste canal, também é válido. Faça sim prova de Deus. Deus é maravilhoso e o trabalho do Senhor vai andar cada dia mais para a glória do nome de Jesus. Portanto, eu já quero agradecer a todos e a partir deste vídeo, todos os vídeos, vou estar colocando o número do Pix, que é o número do meu celular, e o banco é o Mercado Pago, e os irmãos vão fazer em nome de Jesus para a glória do nome do Senhor, tá certo? Vou colocar em todos os vídeos porque fica fácil. Se alguém quiser encontrar o número, não vai ficar procurando na lista dos vídeos. Todos os vídeos que eu for subindo para o canal, inclusive este é o primeiro, então eu vou estar colocando lá o número do Pix para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Peço a vossa compreensão, que Deus abençoe. Um abraço e uma boa noite a todos em nome de Cristo Jesus.